8 horas mais 25 minutos, estou de volta com o programa de mulher e falando sobre o Dia da Gula, nesse dia 26 de janeiro. Já tem ouvinte, inclusive, aqui compartilhando conosco a questão das emoções que eu levantei antes do intervalo. E olha, diferentemente do que acontece comigo, porque quando eu fico triste eu como mais. Nossa ouvinte está contando, quando eu tô triste não como nada, mas quando eu tô feliz eu como muito. Enfim, são os extremos, né, minha gente? Quem vai conversar conosco agora para nos ajudar a entender um pouco mais essa questão das emoções é a psicóloga Marcela Mackey, que vai falar um pouco dessa fome emocional e também da gula, porque hoje é o dia da gula. Marcela, bom dia. Bom dia, Mariana. Bom dia. É um prazer de novo estar aqui, falar um pouquinho sobre o dia da gula, né? Na verdade, foi até uma surpresa quando você me falou, porque eu também não sabia que hoje era considerado o dia da gula. Mas sim, né? Vamos falar sobre isso, falar sobre a diferença entre fome física, sobre fome emocional, né? Porque a gula ela vem da fome emocional. A fome emocional tem aquele buraco dentro da gente que a gente come, come, come e nunca está satisfeito. Então a sensação que a gente tem é que a gente, né, tá gulosa, então que a gente precisa ficar comendo, né? Então vamos falar sobre isso sim. Exatamente. Aliás, eu sigo a Marcela nas redes sociais e eu tenho visto que você tem trabalhado um pouco dessa questão dos sentimentos nas suas postagens, né? Falando sobre fome emocional e tudo mais. Porque a impressão que eu tenho, Marcela, é que muitas pessoas ainda não sabem diferenciar essa fome emocional da fome física, né? Realmente, a gente tem que viver, aliás, comer para viver e não viver para comer, né? Exatamente. A comida ela faz parte da nossa vida, né? Não tem como a gente tirar ela dali, né? Afinal, ela é uma necessidade básica. Porém, tem muitas pessoas, né, que deixam a comida tomar conta da nossa vida e ela faz parte do dia, o dia todo. A pessoa tem um pensamento, né, sobre comida o dia todo. Tudo é através da comida. A comida move a pessoa. E aí não é legal. Então, é um relacionamento, né, distorcido com a comida, disfuncional. E aí é importante a gente descobrir, né, sobre essa questão da fome física e fome emocional, se é uma fome emocional, porque outra coisa, as emoções estão com a gente o tempo todo, não tem como a gente excluir as nossas emoções. E então a gente precisa minimamente aprender a lidar, porque muitas pessoas não conseguem lidar com essas emoções, com o desconforto, e aí acaba recorrendo à comida, né, como forma de prazer, de válvula de escape, enfim, né? E aí acaba vindo sobrepeso, né? Acaba engordando, ficando super insatisfeitas. E vira um ciclo do comer emocional. Com certeza. Aliás, como diferenciar, né? Como saber que você tá com uma fome emocional, que a gente pode de fato falar que é essa gula e tudo mais. E eu trouxe aqui os exemplos, né? Aliás, o meu exemplo pessoal de quando tô meio chateada e tudo mais, eu como mais, eu acabo descontando na comida o que é essa fome emocional, né, Marcela? Tem como a gente diferenciar de fato? Sim, sim. Inclusive, né, no nosso corpo a gente consegue diferenciar se ela é fome física ou fome emocional. Eu sempre falo que a fome física, ela reage no nosso corpo. Então a gente sente na altura do estômago, né, como se fosse um vazio. Ela é gradual, ela não é repentina. A gente busca saciedade, a gente não busca sentir prazer, embora as coisas estejam relacionadas, né, que são coisas diferentes. A fome física ela pode esperar. Você não precisa comer agora, nesse momento. Então, né, não é assim, para já. Ela vai aumentando aos poucos. E ela se manifesta, então, na altura do estômago. E uma coisa que eu acho super legal, sempre quando a gente for sentar para comer, né, por exemplo, de 0 a 10. 0 é zero fome, né, 10 é muita fome e 5 é aquele lugar ali que dá para você, né, ou esperar um pouquinho ou, né, já vou sentar para comer. Então, sentou para comer de 0 a 10, qual é o nível da sua fome? E aí a fome física real, né? Tem algum outro sintoma físico? Além do vazio, né, no estômago, uma dor de cabeça, percebe que está um pouco mais irritado. Então, isso é fome física. Agora, a fome emocional é completamente diferente. Ela não se manifesta na altura do estômago, ela se manifesta na altura do peito. Né? Então, a gente percebe que é um desconforto, a gente percebe que é um incômodo. Sabe aquela coisa de abrir a geladeira e pensar e falar, nossa, o que eu quero comer? Né? Então a gente fica procurando um alimento específico, mas esse alimento parece que ele não existe.
Sem contar que ela é emergente, ela é para já, então você precisa comer agora. E a gente não consegue negociar com essa fome, sabe? Então, assim, eu tenho que comer agora, né? E normalmente ela é o desejo por uma comida específica. Então, tô com vontade de comer uma pizza. Mas tem arroz e feijão. Não, tem que ser a pizza. Que vontade de comer um doce. Tem pudim na geladeira. Não, tem que ser o chocolate. Então, é algo mais específico, mas muitas vezes quando você come, você não se sente satisfeito, né? Então, essa que é a grande diferença entre a fome física e a fome emocional. Eu vi que você tem postado também alguns sinais de que essa pessoa pode observar de que ela não tem um bom relacionamento com a comida. O que significa isso e quais seriam esses sinais? Tá, perfeito. Até porque assim, né? Se você tem uma fome emocional, se você come pelo emocional, então assim, tá triste, tá chateado, tá com desconforto, tá angustiado, o trabalho não tá legal, alguma coisa aconteceu, né? Então, minimamente você não tá querendo lidar com esse desconforto. Muitas vezes a pessoa não consegue nem identificar o que ela tá sentindo. Então, o que ela faz? Se ela já tem esse hábito de recorrer à comida, de sentir prazer imediato ali, ela vai e busca comida. Então, ela come. Só que imediatamente, na hora que ela termina de comer, putz, por que eu fui comer? Porque eu sou fracassada, porque eu não consigo dizer não, porque eu não consigo me controlar, porque todo mundo consegue e eu não. E aí gera um outro lugar ali de desconforto, outras emoções difíceis que geram sentimentos que a pessoa não sabe lidar. E aí, por ela não saber lidar, ela vai recorrer de novo à comida. Então, esse é o ciclo do comer emocional. A relação com a comida ela acaba sendo distorcida neste momento, quando você percebe que você recorre à comida sem ser por fome física. Né? É óbvio que a gente pode recorrer à comida quando a gente está triste, quando a gente está chateado, mas desde que seja consciente e seja por uma escolha nossa. Então, hoje meu dia não foi legal, estou precisando descansar. Um banho quentinho para mim seria excelente. Mas eu queria comer um hambúrguer e por escolha minha eu vou pedir um hambúrguer para eu me confortar. É consciente e foi uma escolha. Aí é totalmente diferente. Agora, quando a gente simplesmente vai e recorre à comida para sentir prazer e para descontar esse desconforto, aí é outra história. Aí é quando a nossa relação com a comida ela não tá boa, né? Quando está uma relação já distorcida, quando existe o comer emocional. Então, percebeu que você está indo comer sem saber o porquê, sem estar com fome, né? E abre a geladeira e fica pensando. Então, pega, né, o celular, abre o aplicativo e fica, o que eu quero comer hoje, né? E fica ali rodando o aplicativo. Pode perceber, pode ter certeza que é algum desconforto que está aí dentro, que você ou não está querendo olhar, ou não está querendo lidar, ou você não está conseguindo nem prestar atenção nisso, né? Que você já recorre direto à comida. Então, é aí que é a chave. O comer emocional é diferente da fome física, que é exclusivamente para matar a fome, né, real, oficial do nosso corpo. Eu acho que, acima de tudo, Marcela, a gente tem que ter essa percepção, porque muitas vezes a gente não para e pensa de fato com relação a isso. Então, o controle, né, para algumas pessoas talvez seja um pouco mais difícil, mas acho que nessas conversas que a gente tem, a gente consegue dar esse primeiro norte e essa luz para as pessoas. Agora, a questão da autoestima também está bastante ligada, né, com essa questão da fome, da gula, da fome emocional. Tem inclusive uma ouvinte falando aqui comigo no WhatsApp, ela disse: a autoestima é tudo para qualquer mulher. Aliás, acho que para qualquer ser humano, né? Homens também têm esse problema de autoestima. E eu acredito que você também lida bastante com isso no consultório, né? Sem dúvidas. A autoestima ela é necessária para tudo, né? O que a gente não pode deixar acontecer é que a autoestima tem a questão do corpo, mas ela não está ligada somente ao corpo, somente à nossa forma física. Né? A gente acha que porque emagrece a pessoa tem uma autoestima lá em cima. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Né? Então, a autoestima, na verdade, ela quer dizer sobre a nossa estima, sobre o que a gente pensa sobre a gente, sobre as nossas crenças, sobre os nossos valores, como a gente se vê, né, internamente. E a forma física é só um mero detalhe, né? Então as pessoas confundem muito de a pessoa vai emagrecer, a sua autoestima vai ser outra. Claro, ela vai provavelmente se sentir melhor com ela, né? Ela vai estar um pouco mais confiante, mas isso não muda o que ela pensa sobre ela, sobre ela ser uma pessoa competente, sobre ela ter os valores dela, sobre quem ela é, enfim, sobre as decisões que ela tem que tomar. Então, uma coisa tem que estar sempre caminhando junto com a outra, né? Entender quem é você para você ter a sua estima elevada, né? E se você achar que o teu corpo não tá legal, que você precisa emagrecer,
né? Trabalhar o emagrecimento além da sua autoestima. Porque se você esperar que você vai recuperar a sua autoestima pelo emagrecimento, é um tiro no pé. Quantas mulheres emagrecem e pensam que vão, né, estar lindas, belas e todas resolvidas, né, e conseguir um monte de coisa pelo emagrecimento, e quando emagrece fala, poxa, mas não era isso que eu imaginava. Né? Então, exatamente pela autoestima. Então, são coisas completamente diferentes, mas que ambas andam juntas. E todo mundo acha que é a mesma coisa, inclusive. Exatamente. Marcela Mackey, psicóloga clínica, conversando conosco e abrindo aí os nossos olhos, muitas vezes, para essa questão da fome emocional e essas reflexões que a gente tem que fazer, muitas vezes, internamente, né? E se não conseguir sozinho, que busque, de fato, um profissional que possa trazer essa orientação e um norte, né, Marcela? Perfeito. Percebeu que tem qualquer relação distorcida com a comida, que percebe que, né, não consegue se controlar, ou que, né, saiu da dieta e não consegue retomar, enfim, qualquer coisa que você percebeu que não está legal, busque ajuda profissional, busque um bom psicólogo, um nutri, que seja um psiquiatra, enfim, qualquer profissional, né, que seja capacitado para te ajudar. Porque a gente não precisa dar conta de tudo sozinho, né? Então, vamos buscar ajuda, né, para poder dar conta dessa demanda e não ficar pior do que já está. Exatamente. Marcela, obrigada mais uma vez pela sua participação, viu? Tenha um bom dia. Eu que agradeço. Precisando, estou aqui. Contem comigo. Grande abraço. São 8 horas mais 37 minutos. Esse é um bate-papo, então.